Salve você antenado aqui no canal Mário Coelho Vasco. Meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Cruz Maltino nessa terça-feira de Copa do Brasil. É isso mesmo, o Vasco entra em campo pela Copa do Brasil, em um jogo que vale aí classificação para a segunda fase no Kleber Andrade em Cariacica. O elenco Cruz Maltino já se encontra no Espírito Santo e a gente vai estar, claro, trazendo para vocês todas as informações dessa partida, provável escalação e muito mais. Outra situação é o mercado da bola. Vamos falar bastante sobre o mercado da bola, porque o Vasco encaminhou mais uma contratação, dessa vez do futebol português. Vamos falar bastante sobre esse assunto, porque agora só falta o ok do clube para o jogador viajar ao Brasil e assinar com o Vasco. É isso mesmo, hein? O Gigante da Colina se reforçando da maneira que dá, aí, de forma emergencial, diante de um cenário hostil complicado que sofreu nos últimos meses. Mas claro, vamos falar muito sobre outras opções. Mas vamos lá, deixa o joinha para dar aquela moral, vem aqui nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E falando sobre comentário, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link da Estrela Bet. Você que gosta de palpites esportivos assim como eu, vou deixar o link aqui para você ganhar R$ 500 de bônus. É isso mesmo. A Estrela Bet não é só parceira do Vasco, também quer ser sua parceira, parceira dos vascaínos. Então corre ali no primeiro comentário fixado para você resgatar os seus R$ 500 com a Estrela Bet. E outra, você que quer comprar a sua camisa do Vasco, corre aqui também no primeiro comentário fixado que a Bezuto Esporte tem todas. A de 97, a de 98, a de 99, a de 2000, enfim, corre lá. Desde as mais antigas até as mais novas, você encontra na bezutosport.com.br. O link ali no primeiro comentário fixado. Faz o seguinte, sem mais delongas, solta a vinheta, bora pro vídeo. Força máxima hoje contra o União Rondonópolis. O Vasco encara mais um desafio na Copa do Brasil, só que em 2025. Lembrando que em 2024 o Vasco chegou nas semifinais e foi eliminado para o Atlético Mineiro naquele trágico jogo em São Januário, que o Vasco saiu na frente, mas não conseguiu, né? Por conta também de um gol do Hulk num espaço do lado esquerdo da defesa. O Vasco foi eliminado com um empate por 1-1 em São Januário. O torcedor vascaíno se encontra preocupado, né, com a fase do Vasco atualmente, não na competição, porque a Copa do Brasil só está começando, mas nesse início de campeonato carioca. O Vasco se encontra na quarta colocação com 14 pontos e vê a sua vaga no campeonato carioca muito ameaçada. O Vasco olha para baixo e tem o Fluminense já na cola, que joga contra o já rebaixado Bangu. E com isso, né, internamente, o Vasco já calcula o jogo contra o Botafogo como muito importante para essa classificação. E hoje, não só pensando no Botafogo, o Vasco vai encarar o União Rondonópolis às 9h30 da noite no Kleber Andrade, em Cariacica. Pouquíssima procura por ingresso, diga-se de passagem. O torcedor vascaíno talvez não compareça em grande número. É um dos feitos, né, da atual gestão que a gente vem falando, né? Estão conseguindo de forma muito grotesca, afastar o torcedor do estádio. Algo raro de acontecer nos últimos anos. Nem com a 777 isso acontecia, né? A gente tinha uma briga pelo Maracanã um pouco mais incisiva e, claro, né, o torcedor ia em peso nos jogos. É claro que o presidente Pedrinho vem se esforçando no mercado de contratações, mas internamente existem vários relatos de que o Vasco virou uma cabine de emprego de amigos. E a gente, claro, né, observa que vai apurar essa questão, que realmente os jogadores observam todo esse passo, observam o que está acontecendo e acabam que não entregam muito porque veem a situação interna do atual Vasco, né? É lógico que esses são relatos que ainda vou apurar, mas funcionários que foram demitidos, entre outros aí, que saíram do Vasco, relatam que uma das coisas que precisam ser levadas em consideração é ser amigo ou amigo dos amigos de quem está lá para continuar trabalhando. Isso, claro, automaticamente reflete demais no elenco, no trabalho dos jogadores, que infelizmente o psicológico dos atletas é tão frágil em alguns momentos que eles acabam não entregando tanto por conta de algumas situações que vêm acontecendo internamente. Então a gente vai cobrar sempre que tiver, vamos apurar
toda essa situação e a gente vai sempre lutar por um Vasco melhor. Lutando a partir de hoje, porque o Vasco enfrenta o União Rondonópolis 9h30 da noite e o técnico Fábio Carille pode contar com sua equipe e principalmente com o retorno de Jair e Paulo Henrique. O Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas fazendo a dupla de zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Jair, Paulinho e Tietê deve ser a trinca de volantes com Felipe Coutinho, o meia mais avançado. Lucas Zucarello e Pablo Verrete. O Vasco deve jogar nessa formação ali, num 4-5-1, com uma aproximação maior de Coutinho e o Zucarello, numa variação de jogadas que não vem dando certo quando a equipe adversária adianta a marcação, né? Mas uma vez 3 volantes no jogo, e o técnico Fábio Carille também sofre por conta de não ter muitas opções no banco de reservas. O Vasco ele tem a defasagem desse atacante de lado, o Vasco não consegue ter ali nenhum tipo de movimentação diante de uma possível mudança, né? O Vasco tenta e não consegue imprimir nenhum tipo de jogada quando é necessário, principalmente jogar pelas pontas. A gente sabe que o Puma Rodrigues já jogou improvisado ali, mas melhorou muito quando foi liberado contra o Flamengo para jogar de uma forma um pouco mais ofensiva, e a gente observa que o Vasco vai ter aí agora mais uma equipe pela frente com o mesmo do mesmo, né? Sem nenhuma novidade ainda em contratações. É bizarro, já passamos da metade de fevereiro e o Vasco ainda não fechou o seu elenco, né? Elenco esse que o Vasco já vem trabalhando há muito tempo, desde a janela do ano passado. O Vasco ainda não conseguiu fechar o seu elenco. É desesperador e a gente precisa colocar, né, realmente cobrar da diretoria Cruz Maltina. Vamos chegar em março, no primeiro trimestre, se encerrando sem um elenco pronto. Vamos ver como que vai responder o Vasco hoje na Copa do Brasil. Falando em defasagem de elenco e falando de falta de jogadores, o Vasco ele acertou com o Benjamin Garré, aguarda, né, toda a parte burocrática para trazer o jogador, e também acertou com o atacante, o meia atacante Nuno Moreira, jogador do Casa Pia de Portugal. Está tudo certo entre Vasco e o jogador. É claro que falta ainda a concretização da negociação com o Casa Pia de Portugal. Os valores giram em torno de 3,5 milhões de euros e o Vasco aguarda, né, a situação ser resolvida para Nuno Moreira viajar ao Rio de Janeiro para assinar com o Vasco. É outro jogador que está em atividade em Portugal. Talvez não precise ter tanto tempo assim de adaptação ou até mesmo ali de condicionamento físico. O Nuno Moreira tem 25 anos, é um dos destaques do Casa Pia de Portugal e tem o interesse também do Braga, que perdeu o Bruma para o Benfica, né? O Nuno Moreira era o escolhido, o plano A do Braga para essa substituição de jogadores no elenco, né? Mas lembrando que a janela de Portugal já se fechou para a chegada de jogadores e o Vasco se aproveita dessa questão para tentar trazer o quanto antes o meio atacante Nuno Moreira, que também joga pelos lados do campo. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários, que daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações. Agradeço a sua presença, um forte abraço, saudações vascaínas.